Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gente, vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Coração Sensível, que diz assim: Senhor, sei que tantas vezes o meu coração se torna pesado, endurecido e distraído. Quantas vezes deixei sentimentos e desejos me afastarem da tua presença. Visite o mais profundo do meu ser e torne meu coração novamente sensível à tua voz. Que eu volte a ouvir o teu sussurro e a me mover conforme o teu espírito. Não quero viver com o coração de pedra, incapaz de receber a tua semente. Dai-me um coração de carne, maleável, disposto a ser moldado pelas tuas mãos. Livra-me de toda resistência à tua vontade e ensina-me a obedecer, mesmo quando não compreendo o teu agir. Que o meu arrependimento seja sincero e que eu jamais me acostume a viver longe de ti. Senhor, ajuda-me a não me distrair com as vozes deste mundo. Que o pecado não encontre espaço em mim e que o orgulho não feche os meus ouvidos para o teu coração, para a tua correção. Renova em mim o primeiro amor, o qual me leva a derramar-me e me alegrar nas coisas simples do teu reino. Que o meu amor por ti nunca esfrie e que a tua presença seja o meu maior prazer. Toma o controle de todas as áreas da minha vida. Quebra as estruturas que me afastam de ti. Cura as feridas que me fizeram resistir e sopra nova vida onde há cansaço e sopra vida nova onde há cansaço e incredulidade. Eu não quero viver por aparência, mas em verdade e profundidade na tua palavra. Que o teu fogo me purifique e restaure o que está quebrado. Deus, eu te agradeço, porque o teu amor é paciente e sempre me chama de volta. Obrigado, porque mesmo quando endureço o coração, o Senhor não desiste de mim. Faz de mim uma terra fértil, pronta para receber tua palavra e frutificar. Que o meu coração seja completamente teu, rendido, sensível e cheio da tua presença, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a 1 Coríntios, capítulo 15,
capítulo 15, versículo 48. Nós vamos ler do 35, do versículo 35 ao 48. Aliás, vamos ler do versículo 35 ao 49, ok? Do 35 ao 49. Que diz assim a palavra do Senhor: a ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão receber? Eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente. Talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não um corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó. Do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Amém.
Vamos para a leitura em Salmos, ou a leitura em Spurgeon, na verdade. O versículo em destaque é o 48, do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim: os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu, que é Jesus Cristo. Amém. E Spurgeon fala o seguinte sobre o versículo 48. A cabeça e os membros têm uma mesma natureza. E não é a natureza monstruosa que Nabucodonosor viu em seu sonho. A cabeça era de ouro, mas o peito era de prata. As pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. O corpo místico de Cristo não é uma combinação absurda de opostos. Os membros eram mortais e, portanto, Jesus morreu. A cabeça glorificada é imortal e, portanto, o corpo é imortal também. Pois assim está registrado: porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Como é com nosso amado, cabeça também é com o corpo e todos os membros. Um cabeça escolhido e membros escolhidos. Um cabeça aceitável e membros aceitáveis. Um cabeça vivo e membros vivos. Se a cabeça é de ouro puro, todas as partes do corpo também são de ouro puro. Há então uma união dupla de natureza como fundamento para a comunhão mais íntima possível. Devoto leitor, pare aqui e veja se consegue, sem estupefação enlevada, contemplar a infinita condescendência do Filho de Deus, ao elevar a sua miséria à união bendita com sua glória. Você é tão vil que, ao lembrar-se de sua mortalidade, pode dizer à corrupção: és minha mãe. E ao remorso: és meu irmão. E ainda assim em Cristo, você é tão honrado que pode dizer ao Todo-Poderoso: Abba, Pai. E ao Deus encarnado: és meu irmão e meu esposo. Certamente, se relacionamentos com famílias tradicionais e nobres fazem os homens se considerarem mais elevados, nós temos alguém de quem nos gloriar. Alguém muito mais nobre. Que o cristão mais pobre e mais desprezado tome posse desse privilégio. Que a indolência irracional não torne negligente para investigar sua linhagem e que não sofra uma ligação insensata com as vaidades vigentes, ocupando seus próprios pensamentos e excluindo esta gloriosa e celestial honra da união com Cristo. Amém.
Vamos para a leitura em Salmos. Agora sim, em Salmos. Salmos de número 50. Adoração e vida. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo para o culto. É referência à introdução do Salmo 6, versículo 7. Deus julga o seu povo, que tem sido infiel à aliança, confiando apenas nos rituais exteriores da religião. Crer é também obedecer a Deus e fazer o bem. Referência a Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 1 a 47. Primeiro, Deus vem julgar Israel, versículos de 1 a 6. Segundo, o que é a verdadeira religião? O que é a verdadeira religião? Versículos 7 a 15. Terceiro, Deus julga os maus, versículos 16 a 21. E quarto, um aviso e uma promessa, versículos 22 e 23. E o Salmo 50 inicia assim: Salmo de Asaf. Deus, o Senhor Deus fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra e ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem os bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus:
Que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer as coisas mais. E não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Então, estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês esqueceram de mim. Pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aliás, vou ler o versículo 22 novamente. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 50. Salmo 50, título hebraico. O nome de Asaf aparece também no título dos Salmos 73 e 83. Ele foi um dos principais músicos de Davi. Referência: 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 e 39. E antepassado de um grupo de poetas e músicos do templo. Referência: Esdras, capítulo 2, versículos 40 a 42. Uma correção aqui, gente. O nome de Asaf aparece também no título dos Salmos de 73 a 83. E não é 73 e 83, como eu disse. Perdoe. Salmo 50, versículo 2. Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. Introdução do Salmo 3, versículos 2. Aliás, do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 4. E também do Salmo 6, versículo 4. E Salmo 48, versículo 2. E Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Salmo 50, versículo 3. Fogo e tempestade. Referências: Êxodo, capítulo 19, versículos 17 a 19. Salmos de número 18, versículos 7 a 15, e Abacuque, capítulo 3, versículos de 4 a 6.
Salmo 50, versículo 4. Ele chama o céu e a terra. Referências: Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Testemunhas, julgamento, linguagem de tribunal, várias vezes usada na Bíblia para falar sobre Deus como juiz. Versículo 7 do Salmo 50 e Salmos 96, versículos 10 a 13. Salmo 50, versículo 5. Referência: aliança. Referência ou aliança feita no Sinai, no Monte Sinai. Referência: Êxodo capítulo 24, versículos 1 a 11. Ou há uma renovação dessa aliança feita por ocasião de uma festa no templo. Ofereceram um sacrifício. Referência: Êxodo capítulo 24, versículo 5. Salmo 50, versículo 9. Eu não preciso dos touros das suas fazendas. Os versículos 8 a 14 do Salmo 50 tratam da verdadeira adoração. Referência: Salmo 40, versículo 6. Salmo 50, versículo 12. O mundo é meu. Referência: Salmo 24, versículo 1. Salmo 50, versículo 13. Preciso comer carne de touros. Referências: Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Salmo 50, versículo 15. Se me chamarem no dia da aflição. Referência: Salmo 91, versículo 15. Salmo 50, versículo 21. Pensaram que eu era igual a vocês. Deus seria igual às pessoas se deixasse de repreender e castigar os maus. Salmo 50, versículo 23. Me traz ofertas de gratidão. Referências: versículo 14 do Salmo 50 e Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. E é isso, gente. Salmos de número 50. Que Deus os abençoe.